Soltos e soltas. Quando a gente gosta, a gente é crush fixo. Eu trouxe de volta para o canal Lígia Baruch, psicóloga, autora do Tinderelas, O Amor na Era Digital, para responder uma pergunta que aposto que todo mundo aqui já se fez, que é: qual o problema comigo? Não engato nenhuma relação. Gente, qual é o problema comigo? Então, se você também acha que você tem problemas, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica para ver esse papo. Lígia, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. É um prazer, Carol. Qual é o problema comigo? Bem, essa é uma frase que eu escuto muitíssimo no consultório. Mulheres normalmente incríveis, bonitas, bem-sucedidas, na faixa assim, dos seus 30, que chegam para a consulta com essa grande questão. Qual é o problema comigo? Porque eu não consigo me relacionar, não consigo engatar um namoro há 10 anos, 8 anos, 5 anos. São tempos longos, né? Claro que elas não 7 estão ali no anos, eu tô aqui celibato. 7 anos. Você é uma delas, então, né? Qual é o problema comigo? Então, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco essa questão, né? Bem, primeiro, vocês não são artefatos, né? Não são um objeto defeituoso que a gente tem que consertar. A questão é muito mais ampla, né? E muitas vezes essas mulheres tomam para si uma questão que é muito mais complexa, que não tem a ver só com o intrapsíquico ou com algo que elas não estão enxergando ou que estão fazendo errado, ou o que é pior, a meu ver, quando elas tomam para si como se fosse uma insuficiência. Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou interessante o suficiente, eu não estou fazendo algo porque tem algum problema comigo. E muitas vezes não é na pessoa a questão que a gente tem que olhar, mas é no na inter-relação, no entre. Então, o que essas relações não estão dando certo? Porque normalmente a pessoa traz uma última relação, né, que não funcionou. E é essa última relação que é o motivo, que é o disparo dessa procura do defeito, digamos assim. Então, traz a última relação. E muitas vezes a última relação já é uma série de repetições, de escolhas equivocadas. E aí eu vou te trazer uma coisa que às vezes eu observo. Eu, às vezes, observo que algumas mulheres não querem encontrar. Elas chegam chorando porque não encontram, mas quando a gente vai investigar mais a fundo, muitas delas não querem encontrar. O que elas querem é justamente o não encontrar. Por quê? Por quê, né? Muito louco isso, Já né? vou pegar meu caderninho. Será que eu me identifico? Porque no processo de não encontrar, elas vivenciam algo que elas querem, que é a intensidade da busca, a intensidade do desafio, do querer e não conseguir, do dobrar aquela pessoa, de conquistar. Muitas vezes também, Carol, quando as pessoas encontram alguém, né? Porque eu também, nesses 30 anos de cadeira, de consultório, eu já encontrei muitas situações de mulheres que acharam sua parceria tão sonhada. E é muito interessante observar como é o mood, como é a emoção dessa mulher quando ela encontra. É aquela emoção flat, suave, não tem estrelas. E aí, quando eu vou hoje, retrospectivamente vendo as mulheres que eu acompanhei que encontraram boas parcerias, foi numa onda tão suave, sem paixões, é mais um reconhecimento de um longo percurso, depois de muitas vivências, de decepções, de intensidades, de paixões, e um certo cansaço, e uma certa desilusão. Ai, E mas te aí, depois ouvindo, dessas... me dá um negócio. Sim, Talvez seja exatamente por isso que eu tô 7 anos solteira, porque te ouvindo me vem duas coisas. Primeiro, assim, ai, um cansaço, uma desilusão, não quero acomodar, que acho que tem a ver com a idealização. Por outro, essa busca do desafio, ela é perversa porque outro dia até na terapia eu estava falando do mito de Sísifo, que eu me sinto presa nisso, que é a maldição de você vai, rola a pedra até em cima do barranco, a hora que chega ela desce, daí você empurra de novo. Eu vejo isso muito no relato das soltas, que é assim, cara, eu tô exausta de tentar, 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 e as histórias amorosas não vingam. E daí cada vez você vai lá, de novo, resiliência, dessa vez vai, mas com esse cansaço acumulado, né? Essa exaustão, e acho que cada vez mais nesse lugar do tipo, a hora que a pedra rola lá embaixo, quase te esmaga, você fala assim, peraí, alguma coisa tá errada comigo. E até
não sei se você percebe isso também, mas eu vejo que tem 2 movimentos. Um, muito disso, assim, eu não sou interessante o suficiente, inteligente o suficiente, muita gente escreve isso, como se tivesse um ideal de mulher namorativa, né. Tem uma coisa assim, você precisa ser deste modelo para agradar. Ou eu falo demais, eu sou carinhosa demais. Parece que, assim, tem um erro na medida. E até quando tem uma coisa que é boa na sua vida, se você está muito tempo solteira, você começa a achar que isso está implicando a sua vida amorosa. Então, assim, ah, não, mulher que trabalha muito afasta homem, mulher que é independente financeiramente assusta o cara, mulher que chama para sair é vista como oferecida. Então, o que poderiam ser qualidades nossas apropriadas, a hora que o amor não dá certo, a gente olha todas as nossas características como potenciais falhas para justificar esse essa falha amorosa. Perfeito, exatamente. Toma para si o que não é exatamente só responsabilidade de uma única pessoa. Quando eu falo desse aspecto da pessoa estar levemente desiludida e que aí nesse ponto que ela já está querendo desistir, algo pode acontecer, é justamente por isso. Às vezes, né, nesse excesso de eu vou fazer tudo e fazendo tudo eu vou conseguir, a pessoa deixa de olhar para, na verdade, quem já está ali do lado, né? Quem já passou pela vida dela e que poderia ser um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, e que por um acaso não era suficientemente intenso, desafiador, interessantíssimo, como se casamento fosse uma coisa interessantíssima e cheia de emoções. A gente sabe que está junto quem se ajuda ali, quem se apoia, que casamento é uma batalha, né, de dia a dia. Glamour só namoro, né? E olhe lá, às vezes nem namoro. Eu acho que tem 2 aspectos. O primeiro é esse de tomar para si a culpa de tudo, seja por falta ou seja por excesso. E o segundo ponto é ainda criar uma expectativa muito idealizada sobre as parcerias. E, então, insistir em parcerias que o encaixe está claramente mostrando que não funciona. E o defeito não é na uma pessoa ou na outra pessoa, mas na relação. Às vezes, são pessoas muito legais, mas que o encaixe não funcionou. E não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior. Né? Então, acho que, às vezes, uma certa desilusão, um desinvestimento excessivo, porque a gente investe demais, quer demais, faz demais. Então, quando a gente relaxa um pouco e desinveste um pouco, a gente está mais preparado para uma parceria real, no sentido de vamos aqui nos apoiar, vamos aqui nos conhecer, né? Quem é essa pessoa? Será que essa pessoa gosta dos meus defeitos? Será que eu gosto dos defeitos dessa pessoa? Ela me faz rir? Para onde essa pessoa me leva? Para onde eu levo ela? Ele consegue me escutar? Então, pensar mais em não encontrar a pessoa ideal ou ser a pessoa ideal para o outro, mas encontrar uma parceria suficientemente boa. E eu adoro essa palavra do suficientemente, né, que vem lá do Winnicott, de uma mãe suficientemente boa, uma parceria suficientemente boa. Não tudo, não perfeita, não completa, não uau. Quando eu vejo alguém numa boa relação, essa pessoa não traz para a terapia, meu parceiro, minha mulher. Só diz assim, que bom que eu tenho ele, que bom que eu tenho ela, e a vida segue com seus desafios. Não tem esse uau, sabe? Não tem essa intensidade, é quase como se fosse uma coisa natural da vida. E acho que esse convite da gente ser suficiente é muito importante, né? Porque eu vejo até outro dia eu fiz um vídeo no Instagram para a gente ser mais Gil e Juliette na vida do BBB, porque eu acho que a gente ama a humanidade e a vulnerabilidade e os erros dos outros, né? Quando você está vendo ali no Big Brother, você fala, cara, é maravilhoso, porque essa pessoa se rasga e erra e chora e pede desculpa e ri. E quando é com a gente está sempre achando que esse é um problema com a gente, né? Então, quando eu soltei essa pauta lá, muita mulher escreveu para mim, do tipo, eu acho que foi aquela mensagem que eu mandei que errou tudo. Eu acho que é porque eu demonstro os meus sentimentos cedo demais. O tempo inteiro,
parece que você tá no encontro, mas você tá como, a pessoa e como o juiz da relação, o tempo inteiro ligada para falar: "Ih, não devia ter feito isso. Olha aí, isso vai fazer a pessoa perder você", que te desconecta do agora, faz a gente entrar numa pira de querer agradar, né, então você deixa de fazer as coisas porque você quer e você puxa o assunto porque você acha que é o assunto que o outro cara vai querer ouvir. E eu também acho que às vezes é um processo um pouco narcísico da gente achar que a gente pode resolver, porque se o problema é comigo, se eu mudar, daí eu posso ir lá tentar a 10ª vez com esse cara e agora vai. E às vezes não é um problema nem com a gente, nem com a pessoa, né, até o Dunker falou na entrevista do cancelamento, eu vou deixar o link aqui, que a gente tem que dar espaço para o não saber. A gente abandonar essa pergunta do problema é comigo, é a gente abraçar esse não saber também? Exatamente, exatamente. Poder abraçar esse não saber. Um aspecto que eu acho assim bem interessante é que você fica sempre esperando que você vai consertar a relação e que depende de você. E é narcísico mesmo, né? Muitas mulheres estão com homens, qualquer coisa, e elas não conseguem imaginar que aquele homem qualquer coisa não quis elas. Como esse homem qualquer coisa me rejeitou? E não é disso que se trata, não é ela ser melhor ainda, ou quem é melhor, ou como assim ele está com essa mulher, ou mesmo relações homoafetivas, como assim ela está com essa pessoa tão menos do que eu? Porque não é disso que se trata, ser mais ou ser menos, né? Essa ideia de que você vai conseguir consertar o outro, ou conseguir consertar o que não está bom na relação é muito narcísica mesmo. Então, pensar mais em relações que você possa ser você imperfeitamente e que você aceite a imperfeição do outro e que essa relação funcione de forma suficientemente boa, né? Eu acho que a gente chega mais perto do que uma relação amorosa, bacana. Quando a gente estava conversando para a pauta, você falou que muita mulher carrega essa ideia de maldição. Por que a gente alimenta essa maldição do desamor e quanto que isso coloca a gente num lugar cada vez mais passivo, desamparado? A questão da busca amorosa ainda é uma questão muito do feminino, né? A gente tem que também desinvestir um pouco dessa questão e olhar para outras, né? Porque o amor é uma possibilidade, mas não é uma certeza. E a gente pode encontrar muitas realizações em muitos tipos de vínculo, né, na vida. Mas eu acho que o peso que se dá a essa busca amorosa, né, e o superinvestimento, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. E Sim. se torna uma maldição, o que poderia ser, né, uma história muito mais leve e gostosa. E como é que a gente pode ajudar as mulheres, e eu, qual é o problema comigo? A entender que o problema não é com a gente, e sim com as nossas escolhas. Isso é uma longa história, e a terapia, e é exatamente você começar a perceber que você está num processo e que cada história que não dá certo te traz também uma percepção nova, uma experiência interessante. Mesmo as dolorosas, mesmo as frustrantes, estão construindo uma mulher cada vez mais interessante. E que mesmo que você não encontre aquilo que você idealizou, você vai ficando cada vez mais perto de uma experiência real, madura e satisfatória, né? Eu acho que tem um exercício da gente zerar o placar, né, também, a cada novo encontro, de não trazer para o próximo date essa conta de 7 anos de solteira, porque daí fica pesado, né? Dessa pessoa tem que te salvar desses 7 anos de maldição que às vezes foram uma escolha, que foram 7 anos que você viveu muitos outros vínculos. E também se propor fazer diferente. Eu fiz também um vídeo sobre a síndrome de Gabriela, e às vezes eu acho que a gente muda de parceiro, mas mantém os mesmos padrões das mensagens, o mesmo jeito de puxar papo, as mesmas inseguranças. Por que a gente não se propõe também ser diferente, não só escolher um cara com outro perfil, mas falar, nessa história aqui, eu vou fazer só isso diferente. Ao invés de começar perguntando isso, eu vou perguntar da família, né? Pequenas mudanças para a gente se experimentar também, porque eu acho que Isso. quando a gente vai ficando com medo
achando que o problema é com a gente, ao mesmo tempo que a gente se sente defeituoso, a gente vai jogando no seguro, na retranca, que não tá funcionando, mas que é a única coisa que a gente conhece. E acho que a gente pode se convidar também a fazer outros movimentos, menos querendo acertar, mas querendo experimentar, né, para ter outros encontros. Perfeito, quer dizer, não é nem super investir e querer insistir em histórias que estão claramente apontando para encontros que não funcionam, quanto também não é repetir a história só mudando os personagens de uma forma hiperdefensiva, agressiva, fazendo com que o novo cara que chegue, né, pague a conta que não foi dele. Então, nem ir com muita sede, né, com muita expectativa, com muita idealização, nem tampouco com muitas defesas, no sentido de já começar querendo que não funcione para confirmar as profecias autorrealizáveis e as crenças reducionistas, né? Aquele velho papo, tá vendo? Né? Os homens são sempre assim, nunca dá certo, a relação não funciona. Poder realmente zerar, eu acho que você traz um aspecto fantástico, né? Zerar a conta passada e começar o mais aberto ao novo possível, porque cada novo encontro pode acordar em você novos aspectos que você não conhecia de si mesmo, e você pode descobrir aspectos muito interessantes através da relação com o outro. Então, cada nova relação é uma nova possibilidade mesmo. Lígia, super obrigada. Soltos, que a gente se experimente mais, sem ficar preocupado se vai errar, se não vai errar. E se não der certo, o problema não é com você, não é com a pessoa. Tem histórias que simplesmente não vão para frente. Muito, muito obrigada, Lígia. Obrigada a você pela conversa. Um beijo grande. Beijos.